Bom dia a todas, bom dia a todos. Começamos o segundo semestre e, como todo segundo semestre, com muita coisa pela frente. Muita coisa pela frente. Nós teremos esse semestre alguns congressos em que dois deles, pelo menos, nós poderemos participar. Eu mandei agora, recebido do professor Gustavo, a informação que nós podemos fazer o resumo expandido até 1º de outubro. Então, já salvou a pata de muita gente aqui. Dá para fazer, ótimo, é o que eu espero. Vamos apresentar trabalhos a respeito disso. Temos também o nosso congresso. Nosso congresso, tal como o formato do Altanejo, já estão reservadas as salas. Nós temos o prazo até que dia, professor? Até 5 de outubro. Temos o prazo até 5 de outubro. No caso dos membros do NEAD, é obrigatório. Eu estou obrigando vocês a fazer um resumo expandido. Pelo menos um resumo expandido. Artigo, e aí tem que ter o mestrado, ou estar junto com um mestre, aí é possível. Mas o resumo expandido, eu espero todos. Já está preparando, já está sabendo o que vai fazer. Então é artigo, tudo bem. Mas aqui são resumos expandidos, que vão fazer diferença na questão de publicação para vocês. Eu acho fundamental. É o conhecimento. E no lado, vocês vão colocar três vezes: apresentação, participação e publicação. Aqui também, nas apresentações do NEAD, vocês também colocam no Lattes. Tá? Vai ter aquela questão de outros. Funciona aquela outros, que não é seminário, são outros, mas vocês colocam exatamente, e tem um link. Sempre vai ter um link da apresentação de vocês. Vocês colocam lá no Lattes também. Pessoal, tudo no Lattes. Isso faz diferença para vocês lá na frente. Lá na frente vai fazer diferença. Ter um currículo mais rico faz a diferença ao extremo. Então, nós temos dois seminários. Temos agora o seminário, o congresso, e temos o congresso de rotas de integração. Temos outros eventos também, o evento da OAB, que é o professor presidente, o professor Steve, e também da professora PSL. Nós vamos ter um evento que vai envolver Direito Internacional e Religião, Liberdade Religiosa, em outubro, na última semana. Temos o Propriedade Intelectual em novembro, que também vai ter um lançamento de obras. Temos o lançamento da nossa obra, que vamos ver se acertar as datas, dos 80 anos da ONU. Quem participou, nós vamos fazer o lançamento. O livro está, a capa ainda é top secret, mas ela ficou muito bonita. Ela ficou muito bonita. Então, temos um substancial avanço nesse segundo semestre de publicações. Claro, a maior parte é voltada para vocês. O crescimento de vocês. Aqui, já sabem, isso aqui é uma grande tábua redonda, e há uma troca de informações, é um acréscimo de conhecimento, e faz com que isso funcione, o nosso grupo funcione há 26 anos. 26 anos. Pois dando início a essa nossa segunda jornada, desse segundo semestre, nós vamos ter um tema que é um tema que, para mim, é muito interessante, porque ele sempre causou um impacto
já que eu sempre estive ligado ao comércio internacional, um impacto ligado ao meio ambiente e um impacto econômico. Pense os problemas que tivemos em Santos, quando de repente surge uma espécie de caranguejo não comestível e que faz com que aquele caranguejo que existia lá, que era comestível, praticamente desaparecesse. Situações em que nós vamos ver produtos vertebrados, às vezes não tão pequenos assim, que acabam tomando o espaço por ser uma espécie invasora, causando um desequilíbrio no bioma. Como combater isso? Afinal de contas, nós temos o fruto do processo de ocupação desse planeta cada vez maior. Basta ver várias espécies de pombos, ou mesmo o pardal, que não é natural da América, como pássaros, ele entra, só que de um outro contexto, ele entra como uma espécie invasora. Então, bem-vindo, né? Que bom. Ele entra como uma espécie invasora. Então, esses cuidados que a natureza nos faz, nos chama a atenção, ela tem que ser tomada algumas atitudes, e um dos temas, acho que é o tema principal de hoje, é um tema fruto de uma criação humana, que é a embarcação, o navio, mas o navio nasceu para navegar carregado, o problema da estanqueidade do navio. É um tema que, como eu disse no início, sempre me provocou. E nada melhor explicar o tema e as consequências desse tema do que alguém que é especialista na área. Chamo então o professor Steve. Professor Steve, bem-vindo novamente. É sempre uma satisfação ouvi-lo, e juntamente com a equipe steveniana, que é para a apresentação desse tema. Professor Steve, só tocar ali. Bom dia a todos. Obrigado, professor Luiz Alexandre, pessoal do MEAD aí, que está sempre interessado em assuntos polêmicos, novos, né? Eu agradeço o convite e a gente vai tratar de um assunto bem interessante. Eu ouço falar desse assunto há muito tempo, ele não é novo em termos mundiais, mas ele no Brasil ele começou a ser implementado apenas agora. Para não dizer agora, foi em 2022 que foi assinado e ele começou a valer a partir de 2023. Mas esse tema é antigo. Então, hoje, inclusive pela equipe steveniana, eu agradeço, a ideia nós dividimos a apresentação em três, e eu vou falar menos hoje. Achei interessante que os dois se saíram muito bem, passei uns temas difíceis para eles estudarem, e aí ao final eu faço uma conclusão, mas eu vou passar a palavra primeiro para o Vincenzo. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai tentar dar uma explicação mais abrangente e aí nós vamos afunilando para os temas mais específicos para dar um entendimento que provavelmente alguns nunca ouviram falar sobre o sistema de tratamento e gerenciamento da água de lastro dos navios mercantes. E a gente vai falar de três assuntos. A gente vai falar da internalização disso no Brasil, porque é uma convenção internacional criada pela ONU para tratar da água de lastro, para tratar do gerenciamento da água de lastro. Então, aí vocês já vão prestar atenção nas palavras que eles vão falar com os senhores, ou seja, a gente vai falar da água de lastro. O que é água de lastro? A gente vai explicar. A gente vai falar que precisa existir um
uma convenção internacional para o tratamento e o gerenciamento da água de lastro. Nós vamos falar também do que sobra ainda desse tratamento e gerenciamento da água de lastro, são seus sedimentos. Então, a gente vai tratar hoje de uma convenção que foi internalizada no Brasil, que já existe mundialmente e aceita em mais de 100 países, já assinaram, ratificaram, está em vigor. E a gente vai explicar a necessidade, a urgência, a importância e o que isso afeta, tanto na questão econômica, na questão da poluição marinha, na proteção da vida humana. Então, ela forma a questão da biologia, né, na questão marinha, os efeitos eles são gravíssimos. Eu não vou adiantar que o tempo e aí depois vocês vão entender o porquê que a gente está tratando isso daqui, qual que é a importância, o que tem de efeito prático para todos nós, em vários níveis, né? Quem fiscaliza. Só uma questão é a internalização, né? Então, todo o processo de internalização. Isso a gente vai falar também. Isso também fala. Isso. Depois eu vou explicar o que é o processo de internalização, mas primeiro vocês vão entender o porquê que a gente está tratando isso aqui. Eu vou passar já para o chefe, aí ele já começa a explicar para vocês. Então, gente, bom dia. Muito feliz de estar aqui de novo, apresentando agora um tema completamente diferente do anterior. No anterior, meu Deus, foi sobre Mercosul e China, no anterior foi sobre Senegal. Então, agora estamos falando sobre água de lastro e internalização. Pode passar, por favor? Não lembro, deixa esse um botãozinho passar. Macetinho. Deixa eu ver. Então, a minha parte ela tem esses 3 pontinhos aqui, que é uma contextualização inicial. O que é água de lastro? Qual seria um problema? Vou abordar um problema, né? Uma infinidade de problemas. E conversando com o Steve, tem muita coisa para ser regulado e fiscalizado. Vou dar um enfoque em um e apresentar algumas soluções que o Steve vai se aprofundar depois, toda a questão de tratamento de água. Veja, ele vai trabalhar com um método, sempre importante. Então, isso veja, é o método dedutivo. Ele vai pegar o contexto geral, vai apresentar, fazer o desenvolvimento e depois o fechamento. Então, é o processo dedutivo. Isso. E para fechar a minha parte, eu vou apresentar 3 casos decorrentes do deslastro da água que aconteceram no Brasil. Pode passar, por favor. Então, começando aqui, a água de lastro, essa água que está saindo desse compartimento do navio, e ela vai ser armazenada para garantir maior estabilidade na navegação. Quando eu estava lendo, e eu descobri esse vocabulário aqui, trim, banda e calado, eu não sabia o que era. Eu li e já pensei que eu estava numa furada, que eu não estava entendendo nada. Mas pode ir adiantar um slide, por favor. Foi muito fácil, acho importante explicar para vocês também, porque, especialmente a gente que é da graduação, tem uma galera aqui que está na disciplina de marítimo, que a gente ainda não está tão familiarizado com esse vocabulário. Então, o calado ou draft vai ser essa distância entre a linha da água e o fundo do navio. O trim, ela é a diferença dessa distância do calado entre a parte da frente e a de trás. Então, talvez esse trim aqui ele vai ser um pouquinho menor do que aqui. Então, quer dizer que se a distância aqui é maior, o navio ele vai estar um pouquinho inclinado, ele pode estar com uma carga um pouco maior em um lado, ou na frente ou atrás. E a banda é se balançar do navio para a esquerda ou para a direita. Que é o bordo e este bordo. Praticamente na boreste. Meu Deus, bom bordo e este bordo. Pensa sempre que o bom bordo é o necessário. Bom bordo é a direita. Isso. Este bordo esquerdo. Perfeito. Pode voltar o slide ainda, não tem problema. Não, voltar. Voltar mais um. Isso. Então é isso. Essa água de lastro ela vai estar compensando, às vezes, a ausência de carga, como o navio está se deslocando para o porto, por exemplo, que ele vai estar mais leve, vai ser necessário carregar mais água de lastro para compensar essa leveza, vamos dizer assim, porque é tudo em toneladas, né? Mas vai estar talvez algumas toneladas mais leve esse navio. Ele vai estar mantendo também a integridade estrutural do navio e evitando possíveis danos, às vezes, do balanço. Pode ser tentado, por exemplo, muito forte, aquelas ondas enormes que a gente vê em vídeos, vai ter que estar sendo compensado. Agora sim, pode passar para o outro.
sobre da relevância trouxe uns dados muito interessantes também, que isso o professor Luiz Alexandre falou também no começo da nossa eletiva de marítimo, que o transporte marítimo corresponde a cerca de 85% do comércio internacional. E mais quando você faz o comércio intercontinental, chega a 97%. Intercontinental, tá? Aí não é só... Sim. Então, é a vasta maioria do modo utilizado para transportar mercadorias e realizar os comércios. E são cerca de 10 milhões de toneladas de água de lastro movimentadas por ano. Então, é muita coisa. Até tentei pensar o que seria uma comparação. Eu pesquisei o que seria a comparação com esses 10 milhões de toneladas. Eu vi que era assim, 1 milhão de Torres Eiffel, mais ou menos, assim, para comparar a quantidade de peso. E desses 10 bilhões, a gente está falando que essa água transporta cerca de 3 mil espécies de plantas e animais. A gente fala, pode ser algas, podem ser micro-organismos, podem ser uma bactéria ou micro-organismos inofensivos, assim. E só no Brasil são cerca de 40 milhões de toneladas descarregadas de água de lastro anualmente. Façam, por favor. E quando eu vi essas aqui, eu já pensei, qual o problema disso? Porque são números muito grandes. E existem muitos riscos de essa água que está vindo da China, por exemplo, a gente precisaria fiscalizar essa água para que ela esteja tratada, que ela esteja quase esterilizada, para que não se tenha risco na hora do deslastro na costa. Pode passar. E agora, o segundo ponto aqui da apresentação, que é o foco das bioinvasões, que, fazendo pesquisa, eu vi que é um problema muito sério. Tem até algumas normas sobre isso, são normas e eventos que aconteceram são documentados. E, assim, por favor. E essa água de lastro, ela age como um vetor dessa bioinvasão. E não só a água de lastro, mas também a incrustação, que logo aparece aqui, e isso aqui vai causar impactos ambientais na saúde e econômicos. Então, façam, por favor. A incrustação, por exemplo, ela faz com que o navio fique com, pode ser assim, pode ser desse jeito, pode ser uma craca, pode ser um mexilhão, ele vai ficar assim, e os impactos econômicos disso, eles podem variar um pouquinho, então eles podem danificar a estrutura do navio e causar, às vezes, danos irreparáveis à estrutura. Ou então eles atrapalham um pouco a eficiência de deslocamento e, consequentemente, o consumo de combustível desse navio. Então, isso tem que ser tratado, em diversas formas de tratar, a gente já vai ver isso, e pode passar. E aqui tem só uma ilustraçãozinha que mostra no navio. Então, no porto de origem, remete ao que eu falei ali, ele vai estar sem carga, vai ser carregado a água de lastro no compartimento do navio, para que compense essa ausência de carga. Em mar aberto, esse navio ele pode realizar a troca da água. Se não me engano, 200 milhas náuticas da costa e com pelo menos 200 metros de profundidade. 200 milhas náuticas é bastante coisa, é bem distante, em alto mar mesmo. E eu também cheguei a ler que talvez alguns organismos que vivem na costa, eles não teriam condições tão boas de viver em alto mar. E, por fim, já no costa, ele vai realizar esse deslastro, né? Vai descarregar toda essa água, e aí que aconteceria um problema da bioinvasão. Vamos passar. E para prevenção, isso aqui é muito curioso também, a gente sempre vê navios com essa pintura vermelha aqui, eu achava que era para ficar bonito na foto, acho que era para ficar bonito, tirar foto de longe, fica vermelho, ou ver muito fácil assim, em alto mar, que é verdade, mas são pinturas específicas, às vezes elas têm até um implemento de biocidas na pintura, para evitar, por exemplo, a incrustação, para evitar que o bichinho vai aderir à pintura e causar danos ao navio. A gente tem também a troca da água em alto mar, já citei, e também essa parte do estilo ele vai aprofundar um pouquinho mais, que é a questão da filtragem da água, a radiação ultravioleta e o aquecimento dessa água, tentar deixar ela quase que esterilizada, para não ter risco de bioinvasão no momento que ele descarregar essa água no corpo. E aqui é um vídeo bem curioso que, na minha pesquisa, eu encontrei, é um TikToker que grava ele raspando as cracas do navio. E pode tem um pouco de dados assim, fica muito top. Ele raspa a craca do navio. Ganha muitas visualizações por isso.
E, como o professor fala, ele recebe em dólar para raspar a craca, né? Não, eu recebo bem. Ele recebe bem. Bem remunerado. Nós conhecemos um coreano que faz exatamente isso. Ele lembra-se que na Coreia as férias, depois de 20 anos, tem 10 dias de festa. Mas ele trabalha o ano todo fazendo isso. Então, E ganha bem. E ganha bem. Então, e é isso, esse também é um método de prevenção. Obviamente, hoje em dia a gente já tem uns métodos já mais modernizados, vamos dizer assim, porque isso que acaba sendo um trabalho braçal mesmo. Já tem jatos de altíssima pressão para tentar tirar a força, mesmo às vezes uma craca incrustada no exterior do navio. E para fechar a minha parte aqui, eu trouxe 3 casos bem emblemáticos aqui no Brasil, um deles que o professor até mencionou antes aqui, trazendo do Paraná também. Houve um surto de cólera no Paranaguá em 1999. Realizaram estudos e foi em 2002, se eu não me engano, e chegou-se à conclusão de que essa cólera ela era uma mesma cepa encontrada na costa do Peru. Então, literalmente, foi um navio peruano que veio e chegou no porto de Paranaguá. Eu não encontrei o nome do navio, sim, realmente não encontrei, mas todas as informações aqui veio do Peru. E esse surto causou 3 mortes e mais de 300 doentes, na verdade foram mais de 400 doentes, e mostrou, aí começou-se um medo, que até aí não existiam regulações como a gente vai ver, que é a de 2004. Antes disso não existia rigidez nessa regulamentação, e ficava muito suscetível a riscos. Em segundo lugar, também é um caso muito emblemático, é o mexilhão dourado, que ele veio da Ásia e também foi introduzido no Brasil devido ao deslastro da água dos navios granadeiros que vieram daquela região. E até hoje é um problema. Eu li também que até hoje na usina de Itaipu tem impacto esses mexilhões, às vezes atrapalha até a turbina, atrapalha algum rio da região. E por último aqui o caranguejo, Caridis elerio, não sei. Ele é o caranguejo que o professor mencionou, que ele compete diretamente aqui com o ecossistema local, causa danos à biodiversidade, causa danos à economia e vai ter causado prejuízo nessas áreas. Passo agora a palavra para a passar. A Isabel vai falar um pouquinho mais agora já da implementação da convenção. Obrigado. Bom dia, gente. Sou a Isabel. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu estou falando da implementação da WWI, uma convenção internacional da Organização Marítima Internacional, que então ele tenta colocar normas para o mundo, para os países que assinam essa convenção, para que não haja problemas como o Santos falou, que geram prejuízos ambientais e econômicos gigantes. Isabel, só uma orientação que eu faço para o pessoal, a gente já está acostumado, né, em inglês, lastro é ballast, então chama ballast water management, que é gerenciamento de água de lastro. Daí o M é de management, né? E aí depois disso vocês vão ver várias siglas, então vai ser BWMC, que é a convenção, BWMP e assim por diante, só para vocês entenderem, vai estar escrito em várias partes do ponto só para facilitar. Então, é uma convenção que foi feita em 2004, mas só em 2017 realmente começou a vigorar, a valer de verdade. Atualmente, tem 97 países signatários, cerca de 90% da tonelagem bruta mundial está, então, tendo que seguir essas normas. Então, isso coloca os estados signatários com responsabilidades. Os estados de bandeira, então, aqueles que os navios se certificam naqueles países, eles emitem certificados falando se o navio segue ou não esses padrões estabelecidos. Os estados de porto, eles têm até a liberdade de emitir sanções para os navios que não seguem as normas. Então, eles têm que fiscalizar e ver se esses documentos estão de acordo com a convenção. E, então, os portos precisam ter essa infraestrutura também para que haja a troca de água de lastro, essa infraestrutura também para
regulamentar e ver se eles estão de acordo. Aqui está um pouco desatualizado esse mapa que eu achei. Faltam alguns países ali na Ásia, dois ali no Oriente Médio, assinaram o tratado, mas aqui mostra bem que vários países já assinaram essa convenção, então tem que seguir essas regulamentações de acordo. E agora eu quero fazer uma análise com vocês um pouco de casos específicos, de países específicos. Primeiro, eu queria trazer de países mais desenvolvidos e também comparar com países que estão no pavilhão de conveniência, ou seja, eles são mais. Eles não têm muita frota sobre essa bandeira, mas não têm tanta capacidade econômica para desenvolver essa tecnologia. Dos que você contou, né? Então, nós temos mais alguns aí. Eu estou vendo ali, a Itália não está participando e a Índia. A Índia tem um problema muito sério. Né? Lá estão os principais os desmanches dos navios. Tá? São águas extremamente poluídas. E eu queria saber se a Índia faz parte desse acordo, porque seria uma modificação curiosa para ver. Eu esqueço que a questão de 3 semanas atrás, a Corte Internacional de Justiça toma uma decisão histórica. Ela toma uma decisão que é em relação à proteção, às modificações, seja de clima, seja de meio ambiente, da responsabilidade dos Estados. Isso é um dado importante. Que também chama atenção, veja, a Nigéria faz parte, mas a Nigéria tem um problema seríssimo de vazamento ali de óleo diesel e de petróleo nas suas costas. Seria interessante ver como é que nós estamos implementando isso. Só para aproveitar o gancho, nesse comentário, ele tem 3 categorias, né? Aplicado, aceitou ou teve sucesso e não participou. O que seria aceitou ou teve sucesso? Então, eu achei meio confuso isso que eu peguei, né? Mas, pelo que os estados mais verdes escuros seriam aqueles que internalizaram. Então, eu imagino que fizeram esse mapa antes do Brasil também internalizar, por isso que o verde está um pouco mais claro. Então, seria acho que essas diferenças da aplicação prática mesmo das normas, mais internamente dos países. Mesmo que os Estados Unidos não fazem parte, né? É aquela questão. Existe o mundo e existe os Estados Unidos. Professor, só para ajudar para vocês entenderem um pouquinho, eles começaram a descobrir sobre esses problemas na década de 30 e na década de 40. Então, são estudos bem antigos que a gente começou a perceber essas bioinvasões, podemos dizer assim. Tá? Ou seja, começaram os sistemas de cada país, por exemplo, o IBAMA e os outros órgãos de cada país, começaram a perceber que alguns animais ou plantas começaram a surgir nas suas costas e não eram dali. Eles falaram, que estranho, como é que isso começou a aparecer aqui? Será que ele nadou tudo isso bem? Será que ele conseguiu vir aqui? Como é que ele veio para cá? Isso é de muito tempo. A gente falou um pouquinho disso, mas vai falar mais um pouquinho. Desse período, a Organização Marítima Internacional, que é um órgão da ONU, ou seja, a IMO, International Maritime Organization, começou a estudar isso também. Esta convenção veio de um projeto anterior, e daqui a pouco eu vou falar, que chama Global Ballast, ou seja, ballast globalmente, que começou com incentivos, com pessoas indicando, olha, que tal? Porque a gente sempre tenta na parte do convencimento. Né? Então, para explicar um pouco esse mapa, é porque primeiro houve incentivos, convenções, congressos, olha, que tal estudarmos sobre isso, que tal? Porque esse processo demorado. A convenção foi só em 2004, começou a valer no mundo mais tarde, começou a valer no Brasil mais tarde, eu vou passar essas datas exatas depois. E já respondeu o professor Luiz Alexandre, não, a Índia não faz parte.
Nós já temos mais de 156 países fazendo parte, nós já temos 97% da frota global, 97,5% da frota global fazendo parte, mas tem muitos países que ainda não fazem parte, e países importantes e países principalmente poluentes. Tá? Não quero trabalhar, mas só para entender por que tem essa diferença. Então, não é só assinou, ratificou, aceitou, teve sucesso, por quê? Porque depois dessa parte de assinar e ratificar, aí que começa o problema que a gente vai falar daqui a pouco, que é a implementação. Tá? Então, beleza, assinei, ratifiquei, ficou por isso mesmo. Tá? Então, a gente vai falar disso daqui a pouco. Só para não atrapalhar a apresentação. Muito obrigada. Imagina, Pode passar. Então, o primeiro país que eu queria trazer era a Alemanha, né? A Alemanha é conhecida por sua tecnologia, seu pioneirismo em muitas áreas. Então, eles ratificaram a Convenção de 2013 e logo já internalizaram essa situação. Então, eles já fiscalizam de forma robusta, eles já implementam os seus navios em seus portos de forma até meio precipitada comparado com as datas que a Convenção vai estabelecer. E também, então a gente percebe muito esse incentivo em sempre navios históricos alemães como algo a mais comparado com o resto do mundo. Eu trouxe essa foto aqui, na verdade é um projeto que tem hoje no Porto de Hamburgo. Esse aqui é uma unidade externa de tratamento de água de lastro. Então, de acordo com as necessidades do porto, de acordo com os navios ali, ele vai ali dentro do porto navegando ali. E, então, isso aqui vai fazer o tratamento da água por filtragem e também por radiação ultravioleta. Isso já mostra, é uma empresa alemã que produziu isso, já mostra também o desenvolvimento alemão nessa área. Outro país que tem um caso bem parecido com o da Alemanha é o Japão, ficou bem ruim de ler, mas eles também têm incentivos técnicos e industriais bem fortes. Eles aderiram em 2014 também, já internalizaram as normas, fiscalizam de forma robusta. São países, então, que eles querem que seus navios, seus portos sigam as normas da Convenção. E também seus navios, então, já bem logo, eles saem mais certo os prazos da BWM, e eles já vêm com sistemas no controle da água de lastro. Então, agora, eu queria falar dos países, dois casos de países que são pavilhões de conveniência. São países que dão incentivo aos navios que têm essa bandeira. São países, então, algumas legislações mais flexíveis. Então, vale muito a pena para quem tem um navio ter o seu navio sob a bandeira do Panamá. Então, para eles, para o Panamá ser um país de conveniência, com cerca de 18% da tonelagem global, é interessante que seus países sigam esse regulamento, porque senão eles não têm como se mover dentro dos portos internacionais. Eles precisam emitir esses certificados, então, para que esses navios continuem e não percam essa atratividade dessa bandeira. Foi um país piloto do projeto Globalized, perdão, escrevi errado ali, que o professor vai falar melhor para frente. Foi um país piloto da segunda fase, então, nesse projeto eles ofereceram meios para ajudar a fiscalizar, assim, deram cursos, assim, pelo que eu entendi, para que eles, dentro dos portos, dentro do Panamá, tivessem como fiscalizar os navios. Então, eles se adequam também para, então, manter a necessidade da sua bandeira. E outro caso que eu queria trazer é da Libéria, que é a segunda maior frota de tonelagem internacional, e não tem muita infraestrutura portuária nessa questão. A Libéria, então, tem uma questão histórica com os Estados Unidos, né, de ser um país com essas facilitações também, mas eles não têm ativação própria, justamente por muitas vezes terceirizados, assim, os Estados Unidos, os portos da Libéria são americanos, por exemplo, e eles dependem muito dessas sociedades classificadoras para eles serem certificados ali. São sociedades reconhecidas mundialmente que certificam os navios. O professor comentou um pouco na aula de marítimo essas semanas, que são que eles certificam, então seria
quando um navio tem um certificado de sociedade como essa, quer dizer que ele realmente atingiu as normas de forma globalmente reconhece, então, né, essa certificação. Então, como a Libéria não tem essa fiscalização própria, eles dependem ou dessas sociedades ou que outros países façam essa fiscalização por eles. E também a última questão é que eles foram os principais países a pedir a extensão do prazo. Eu acho que eles assinaram, se não me engano, a convenção um pouco mais em cima da data e a aplicação dela foi em 2017. E naquela realidade, ele faltava muito para o mundo realmente conseguir colocar em prática as questões nos navios e nos portos. Então, eles pediam essa extensão um pouco do prazo. Então, eu só queria terminar falando uma análise geral do que eu consegui achar e entender sobre essas diferenças de países envolvidos e esses países pavilhões de bandeira, que não têm tanto recurso, tanto desenvolvimento econômico. Os países envolvidos, né, eles têm tecnologias avançadas, eles têm as próprias indústrias, eles conseguem, de forma eficaz, que as normas internacionais sejam aplicadas e são rigorosas realmente. Eles não querem só que seus navios eles viajem pelo mundo, façam comércio, mas eles querem que o meio ambiente seja preservado. Então, eles aplicam sanções e fiscalizam de forma mais regular. Enquanto os países com pavilhões de conveniência, eles não têm tantos meios para que isso aconteça, eles assinam e mantêm esse tratado para que seus navios continuem, então, circulando. Então, eles não têm esses recursos financeiros e técnicos para fiscalizar. E falta muitas vezes a infraestrutura necessária para que isso aconteça. Então, essa foi a minha análise geral, analisando um pouquinho dentro do mundo como é que a convenção de tratamento da água de lastro foi aplicada. Eu passo a palavra agora para o professor. Vamos lá. Quero dar os parabéns para eles, primeiro, porque esse texto, esse tema é difícil de achar, sabe, pessoal? O maior trabalho nosso foi encontrar o material, porque é muito específico, a gente encontra em poucos lugares. Por quê? Vocês imaginam que a gente está falando de milhares de navios. A gente está falando de uma regulamentação, de um estudo que veio desde a década de 30, da década de 40, mas que houve um organismo internacional que começou a estudar, que fez uma convenção, que teve uma ratificação, e que em 2004 começou a ficar séria a brincadeira. Nós estamos falando em 2025 agora. Mas que ficou valendo para todo mundo um pouco depois. E no Brasil, mesmo a assinatura de 2017, lá, o Brasil ainda não tinha internalizado. Mas o que acontece? Por que é difícil de achar esse tipo de informação? Porque se tornou um negócio também muito interessante. Primeiro, quando você começa a falar, vamos pensar pelo ponto de vista econômico, tá? É sempre bom a gente entender que a gente está falando aqui, por que isso é importante? Porque isso afeta a economia, porque isso afeta o meio ambiente, porque isso afeta as pessoas. Então, tem pessoas que morrem por causa disso. A vida marinha morre por causa disso. E, economicamente, todos podemos ser prejudicados. Tá? Então, vamos dar um passo atrás. Por que nós estamos falando, professor? Porque se no começo da aula, o James e a Elizabeth falaram que de 80%, dependendo do caso, 93% de tudo que a gente está usando aqui, blusa, casaco, tênis, meia, é transportado por navio, se esse comércio tiver problema, quem paga a conta? Todos nós. Que vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro como? O frete vai aumentar. Você acha que alguém que vai pagar o frete vai suprir? Não, ele vai repassar. Quem paga a conta no final? Somos nós. Então, a gente tem que entender, nós somos diretamente afetados, porque isso não está tão longe. Esse é o primeiro ponto para a gente começar a conversa, é essa. Isso aqui nos afeta todo dia. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Legal. Então, primeiro ponto, isso nos afeta sim, e muito. Segundo ponto, é claro, os alunos aqui que já estão na aula do professor Luiz Alexandre de Direito Marítimo vão ter que ver um ponto que é o seguinte: se isso afeta o comércio como? Para vocês pensarem mesmo, não vou dar a resposta. Vou concentrar as minhas imagens.
Aqui, a gente falou já e eu vou explicar. Estou deixando vocês pensar e eu volto na resposta, tá? Não vou responder tão rápido, não. O lastro funciona como um contrapeso, tá? Então eu fiz esses desenhos para vocês entenderem por quê. A preocupação, aí a gente tem várias palavras, do navio adernar, é dele tombar. Então, se ele não tiver um controle de lateralidade ou de frente e traseira, ele pode afundar assim, ou ele pode afundar, ou seja, para os lados, ou para frente e para trás. Ou ele pode ter um controle, isso navios são muito grandes, está falando de navio de 300 metros de comprimento. Ele pode ter pontos de pressão que podem fazer o casco quebrar também. Já tem casos assim. Tá? Então, isso é muito importante. Aí, só que isso afeta o quê? Eu estou dando mais uma dica da primeira pergunta. Tá? Eu vou chegar lá, mas eu quero que vocês pensem. Então, você imagina, isso daqui é um desenho muito mal feito, mas assim, a gente tem aqui a linha, o azul, a linha da água, isso aqui é toda a extensão do navio, e esse verdinho é onde normalmente ficam os compartimentos dos navios de hoje, onde tem água de lá. Mas isso é novo? Não! Não, isso não é novo. Vamos lembrar do tempo das caravelas? Pô, foi só caravela. Caravela. Se vocês lembrarem as caravelas, o que tinha amarrado aqui dos lados? Vocês lembram disso? Ou dentro aqui da parte do navio? Ou era saco de areia, ou era saco de pedra. Lá, no período de muitos anos atrás, no período de descobrimento do Brasil, as caravelas já usavam um sistema de lastro. Claro que não era um sistema, porque o casco era de madeira, não era um sistema metalizado, elétrico, hidráulico. Mas eles, quando a carga, vamos imaginar, estamos carregando o quê? Fomos lá em Portugal, levar vinho do Porto para a Inglaterra, né? Que começa um pouco, né? Todo mundo que gosta. O que eles tinham que fazer? O navio chegava vazio, cheio de saco de areia. Colocava os tonéis de vinho no porto, o navio ficava pesado e jogava fora os sacos de areia. Então, isso já existe há muitos e muitos anos. Oh, legal. Aí é claro que a gente implementou. Quando nós evoluímos, nós criamos um outro problema. Porque agora, antes não causava tanto problema assim. Porque a gente imaginava, nossa, isso acontece há muito tempo, problema. Porque aqui jogava pedra e jogava areia. Mas agora, quando entra a água, entra o quê? Seres vivos, plantas e animais. E aí, quando a gente tem a transferência de plantas e animais da Índia, da China, da Austrália, da Nova Zelândia para o Brasil, a gente começa a ter alguma variação de quê? Temperatura da água. Se for na mesma região e a mesma, probabilidade desses seres vivos sobreviver é muito grande. Ah, beleza, se a gente está no Mar do Norte, pegou lá a água de lá e soltou aqui na área do Caribe, capaz dele não sobreviver porque está acostumado com águas geladas, ou vice-versa. Mas quando a gente tem uma faixa internacional de temperatura de água, aqui é gelado, aqui em cima é gelado, e aqui no meio é tropical, é quente, o que vai acontecer? A probabilidade desses seres vivos sobreviver é muito grande. Mas qual é o segundo ponto? Se esse ser vivo sobreviver, ele pode ser que ele não tenha o quê na natureza? O seu predador natural. E se ele não tem o predador natural, o que ele faz? Ele se multiplica. E aí ninguém mata. E aí ninguém tira. Por isso que tem o cara lá que vai tirar com a vazia. Mas aí vamos voltar à primeira pergunta. Mas, professor, e por que isso é importante? Vamos lá. A gente botou uma foto bem legal lá. Volta um pouquinho naquela foto lá do casco. Essa aqui? Pode ser, olha só. Vocês estão vendo a água? O que é isso aqui? Craca. Sabe quando a mãe falava pra gente que isso é craca? Esse nome não é inventado. Esse nome é oficial. Craca é um tipo de molusco. E tem vários tipos de craca. Tem a craca rosa, tem a craca... Tem um monte de tipo de craca. E é um bicho feio mesmo. Depois a gente pode achar a foto na internet, é de craca. E craca é esse tipo de molusco que
incrusta no casco do navio. Vamos lá, estamos quase chegando. O casco do navio, craca. O que faz acontecer com o navio? Diminui a velocidade. Agora nós vamos voltar nos princípios dos contratos marítimos. Qual que é uma das obrigações quando a gente tem um contrato de fretamento e aluga o navio, ou a gente faz o fretamento do navio? O tempo. Se esse navio, que vai ficar mais pesado, que vai ficar com craca, que vai ter dificuldade de navegar, vai sair da China e não vai chegar em 45 dias, vai chegar em 50 dias, o que vai acontecer? Oi? Inadimplemento contratual, não vai cumprir as regras. Exato. Então a gente está falando de direito agora, nós estamos falando de contrato, estamos falando de descumprimento de cláusulas contratuais. Por favor. E não é só isso, né? Quando a gente tem essas cracas que diminuem a velocidade, ela gasta mais combustível. Então ele tinha uma previsão de custo. Claro, não, continua. Ótimo. Tem uma previsão de custo de gastar 100 e daí ele acaba gastando 150, o que acaba encarecendo, além do tempo que ele vai ter que remanejar, repensar e vai implicar em custos também. Exatamente. Porque quando a gente tem esse sistema, vamos imaginar. Entra no contexto de uma avaria. Então, quando a gente tem esse sistema, a gente tem navios indo regularmente. Então a gente está falando de rotas regulares. Sai da China, vem para a Austrália, vem na África do Sul e vem na Suácia. Então o que a gente tem? A gente tem uma rota regular. Ele vai fazer isso. Oh, legal. Mas essa rota regular, ele já combinou. E aí, se ele atrasa no primeiro, ele atrasa no segundo, ele atrasa no terceiro, e deu um problema para quantas pessoas? Aí agora a gente está falando dos contratos em cadeia. Você que comprou, você tem a loja de tênis ali, e você comprou 2 contêineres de tênis, e eles não chegaram, o teu cliente já encomendou, você tem o quê? Problema, não tem problema. Já pensou a dor de cabeça que o tênis não chegou? Por quê? Porque levou mais 5 dias para chegar. Agora vamos imaginar outros problemas envolvidos para a gente entender o contexto geral. Por enquanto a gente está falando do problema econômico, tá? Qual é o problema econômico ainda? Depois a gente vai falar do problema de biodiversidade, as pessoas que morreram. Mas... se a gente não tem os princípios do direito marítimo, entre os princípios do direito marítimo, a gente tem então não desviar. Por quê? Porque, em regra, ele tem um contrato e ele não pode desviar, a não ser que seja para salvar vidas humanas. Mas, se não, ele não pode desviar da rota. Então, ele tem que fazer essa rota. Ele não pode escolher, dar uma passeada, fazer uma corrida, mas não pode. Por que ele não pode? Porque ele vai levar ou mais tempo, porque ele vai gastar mais combustível. Porque são navios de rota certa ou rota redonda. Então, tem prazo, eles são publicados, você sabe a data, tem o planejamento. Eu tenho que deixar a carga disponível ali para ele poder pegar. Atrasa, o navio atrasa, vai dar demurrage, vai dar custo. Então, aumenta o custo, isso é uma coisa impressionante. O que é demurrage? Vamos lá, pessoal, já. Vamos lá, alguém vai ter que falar. Menos o professor Luiz Alexandre. Passa a lei. É fácil, pessoal. Vamos lá. O que é o demurrage? Silêncio obsequioso. É bom, mas eu quero que vocês pensem que a gente não para pensar que um negócio tão... parece bobinho. É super sério. O que é o demurrage? O demurrage é o pagamento pelo atraso na devolução da sua mercadoria, que normalmente vai estar dentro de um container, ou pela retenção do navio no porto. Porque os navios de carga geral, ou os navios que têm hedges, que a gente chama porões, eles não têm container, mas ele também recebe pagamento de demurrage. E normalmente esses demurrages estão definidos em contratos específicos em dólar, nos contratos de fretamento ou nos contratos de transporte. Opa! E aí por quê? Porque a gente tem vários tipos de contratos de fretamento. Fretamento a casco nu, fretamento por tempo e fretamento por viagem. Ou seja, vamos imaginar o nosso estado aqui do Paraná. O que a gente produz? Soja. Então nós temos as maiores cooperativas do Brasil, inclusive.
Uma delas lá em Campo Mourão, quem sabe o nome? Coamo, beleza. Então a Coamo pegou soja e ela tem soja para encher 3 ou 4 navios. Certo? Tem soja para encher 3 ou 4 navios. O que ela faz? Ela pega lá e contrata. E ela tem soja para encher 3 ou 4 navios durante 10 viagens. O que ela vai fazer? Ela vai entrar em contato com a empresa navegadora que vai fazer a alocação desses navios por viagem. Vai pegar 4 navios e ele quer 4 viagens em cada 4 navios. São o quê? 16 viagens. E ela vai definir o quê? A rota. Só que quando esses navios vão fazer essas escalas, eles têm aquele tempo, normalmente, de embarque e desembarque da mercadoria. E aí no contrato, vai estar lá no contrato time to load, time to unload. Ou seja, normalmente é de 7 dias. Se ele passa esses 7 dias, ele paga multa, que é o demurge. Tanto para desembarcar o containerzinho, quanto para pegar um navio, que é, por exemplo, um navio comprido que tem vários porões, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 porões. Só esse porão aqui vai ficar nesse porto. Beleza, mas atrasou os outros. Então, isso é um problema em cadeia. Por quê? Porque existe um outro princípio que o contratante do navio, num contrato de fretamento internacional, ele tem que ter, que é o quê? A navegabilidade. Como que é isso em inglês? Ele tem uma obrigação de manter o navio navegável dentro de todas as condições, dentro do início de cada viagem. Por quê? Porque ele vai garantir todas as características desse contrato. Estabilidade, capacidade de carga, velocidade média, consumo, porque principalmente o consumo gasta mais combustível. Dependendo do tipo de contrato de fretamento, ele tem que pagar a conta do combustível. Né? Imagina, gente, vamos ficar fácil assim, ó, ficou complicado, beleza? Viajei para passear na Bahia, aluguei o carro. É a locadora que paga o combustível ou é você que bota o combustível? Então, se você rodar mais, você não vai gastar mais combustível? Mesma coisa, contrato de fretamento de navio é isso. Você pegou o contrato de fretamento, você é responsável pela gestão náutica e gestão comercial do navio e você vai pagar a conta, tanto da tripulação, demorou mais comida, mais água, os víveres, os nomes são diferentes, é aguarda, víveres, que é a comida, a alimentação da tripulação, salário da tripulação, combustível. Então, olha quantas coisas afeta um moluscozinho grudado na casca do navio. Beleza? Então, nós estamos falando ainda da parte comercial. Afeta contratos, afeta prestação de serviços, afeta o tênis lá que não chegou na loja, então, lucros cessantes. Tem 1 milhão de coisas que a gente pode imaginar que vem atrás do navio. E a gente está falando da craque que grudou no navio. Porque isso a gente tem que ver o aspecto global. Pode passar para a gente. Tá? Então, aqui a resposta era o tempo. Demora mais para o navio chegar, atrasa, paga multa. Próximo, né? Ali a gente já explicou, a gente já falou do 80% do comércio mundial e teve uma necessidade de regulamentação que a gente começou a estudar lá atrás, que já vai chegar lá. Então, o que é a água de lastro? Ele garante a estabilidade e segurança desse navio. Né? O tratamento da água de lastro que é algo novo. Né? O lastro do navio era uma forma mecânica de compensar o peso, porque olha, normalmente a maior parte do navio fica para fora d'água. Se ele não tiver peso, o navio está leve, ele tomba facilmente. Entendeu? Porque ele foi feito para carregar carga, mas aí se ele está sem carga, a gente tem que ter um jeito de compensar. Então, se ele chega no porto vazio, ele enche de água. Se ele chega no porto cheio, ele já largou fora a água. Aí depois a gente vai falar do sistema de gerenciamento da água de lastro, que são coisas diferentes. Próximo. Então a gente já falou das 10 bilhões de toneladas, é muita coisa. Aí, o que nós tivemos em 2022? E aí nós vamos falar da parte de internalização. Nós temos uma convenção que foi assinada
que foi criado em 2004, que a maioria dos países... O que normalmente essas convenções internacionais elas falam? Elas falam assim, olha, essa convenção depende de ratificação, aceite de um certo número de países, e só vai começar a entrar em vigor assim que nós tivermos X países assinando. Depositado, fazer o depósito da ratificação. Fazendo o depósito da ratificação. Porque nem todos os países existem um decreto do Executivo, que é o caso do Brasil, a gente já vai chegar lá. Então, o que vai acontecer? O país manda o seu representante da Marinha, ele estuda, analisa, vê se é legal, vamos assinar, isso faz bem para a gente, pega lá, chama. O Brasil tem um representante na AEMO que fica anualmente lá. Ele viaja, ele tem que morar em Londres, ele fica lá na frente do Rio Tâmisa, trabalhando. Ele é o capitão de concurso da Marinha, que fica lá o ano inteiro. E aí, quando ele reveza, ele fica 6 meses, volta outro, para não ficar muito tempo longe da família, isso é pago por nós. Aí, quando ele analisa, ele fala em todas as reuniões o ano inteiro, ele fala, poxa, Itamaraty manda aqui um representante que a gente precisa assinar essa convenção. Mas ainda está valendo no Brasil? Não. Aí a gente só assinou. Depois a gente tem que ratificar. Mas ainda está valendo no Brasil? Não. Por quê? Porque a gente usa um sistema triplo. A gente tem a assinatura, ratificação e nós temos a internalização, que é o decreto do Executivo dizendo, olha, agora essa lei está mandando valer aquela convenção. E é isso que a gente está falando do decreto 10.980, de 25 de fevereiro de 2022. Ou seja, a partir de 2023 se tornou obrigatório no Brasil. Tá, veja a expressão. Promulga. Ordena que se cumpra. Promulgar significa ordenar que se cumpra. E no nosso sistema, a promulgação é expressa, diferente dos outros países. As pessoas publicam a lei, elas sabem que tem que cumprir. No nosso, não. Tem que publicar e diz, olha, você tem que cumprir. Por isso a questão da promulgação expressa no Brasil. Exatamente. E aí, a próprio decreto, antes de falar e traduzir a convenção, ele já dá algumas definições. Então, no próprio decreto lá do artigo 2º, ele fala assim, água de lastro significa água com suas partículas suspensas, levadas a bordo de um navio para controlar o trim, que é esse regulagem na frente e na traseira, o adernamento, a controlar a lateralidade, o calado. Por que calado? Mais um ponto ali que o Vitinho falou muito bem. O calado é como o seguinte, aqui, gente, está o fundo ou do rio ou da Bahia. Esse trecho aqui, normalmente eles falam, nós estamos com um calado de 12 metros. Se esse navio tiver muito pesado, o que ele tem que fazer? Ele solta mais um pouco de água de lastro e a parte de baixo do navio não bate no fundo da entrada do berço do porto. Então, ele também controla essa distância. Não é só para o navio cair, é para ele também não, vamos dizer assim, atolar no fundo, quando faz a atracação no berço do porto. Então, o que acontece? Esse controle de calado também é feito pela água de lastro. Não é só de verificar se ele vai cair, vai tombar, tá bem? É porque às vezes mudança. E por que a gente tem que fazer isso? Porque não é sempre igual. Vocês lembram que a gente fala que tem o prático que chega lá? Por quê? Porque às vezes a gente chega, tem uma movimentação de maré muito grande. Então, dependendo da hora do dia, se é maré cheia ou se é maré vazia, isso já pode variar 2 metros. Se ele tiver 2 metros a menos de água, o negócio já está aqui, ó. Porque ele já passa normalmente do limite. Porque normalmente o navio já tem uns 10 metros para debaixo d'água. E aí, se só tem 16, só tinha sobrado mais 6. Se a maré baixou, já sobrou mais 2. Se tiver um pontinho nesse caminho que não está tudo igual, que nunca é perfeito, já nós temos um encalhe do navio. Olha, dor de cabeça, contratar o quê? Contratar rebocador, puxar, atrasou mais um pouquinho, gasto, compromisso. Então, é um cuidado muito grande. Por mais que a gente tenha sonar, sensor, radar, ainda assim a gente tem que pegar a carta náutica, verificar nesse período a maré, se a maré desiste ou não. Você sabe o que é isso? Dever de casa. Por quê? Porque as marés são controladas por quem?
Ok? Começa com L. Isso, pela Lua. Então, na lua cheia, na lua nova, na lua crescente, na lua minguante, tem diferença de maré. Tem diferença, tem que saber isso. Ah, parece que não, isso faz muita diferença. Por isso que no Nordeste a gente consegue. Quem já foi aqui para Morro de São Paulo? Morro de São Paulo. Qual que é a variação da praia? É quase 1 quilômetro de praia que desaparece. 1 quilômetro. Não estou falando de 100 metros, estou falando de 1000 metros de praia aqui. Desaparece. Por quê? Porque o fundo do mar ali é plano. A diferença é em centímetros. Demora para afundar. O Maranhão chega a 13 metros. Pois é. Só que olha só, 13 metros de variação de altura. Lá em Morro de São Paulo, por causa de 1,5 metro de variação de maré, a praia se estende por 1 quilômetro. Vocês estão entendendo essa diferença? É para o lado, não é para cima e para baixo. Agora, já com 13 metros de variação, você precisa do quê? Uma tábua da maré para saber qual que é a variação. Porque em alguns lugares é 1,5 metro, em alguns lugares são 2, em alguns lugares são 13 metros. Que diferença de 4 em 4 horas começa a aumentar, mais 4 horas começa a diminuir. Se vocês repararem, se vocês forem no Nordeste passear de bug, por que hoje em dia os bugueiros, em alguns estados, nem em todos, eles têm que passar por concurso e eles são cadastrados e recebem um curso da prefeitura? Porque eles sabem analisar a tábua das marés, porque eles sabem que hora ele vai conseguir passar com o bug naquela praia. Senão, vai ter água, você vai para o lugar e não consegue voltar, fica preso. Pelo simples fato de você não pegar um aplicativo, que hoje em dia todo mundo tem, e olhar a tábua da maré. E saber que meio-dia vai estar em maré cheia e você fica travado, não consegue passear de bug. Parece pouco, mas tem gente que já se afogou por causa disso. E aí, a gente falou no item 2 da água de lastro, e a gente está falando agora do gerenciamento da água de lastro, que é o mais complexo, e agora vem para a parte final da aula. Isso significa processos que podem ser mecânicos, físicos, químicos e biológicos, sejam individualmente ou em combinação, ou seja, existem sistemas que combinam vários desses, né, os mais modernos, para remover, tornar inofensiva ou evitar a captação ou descarga de organismos aquáticos nocivos e agentes patogênicos encontrados na água de lastro e sedimentos nela contidos. Então, esse decreto ele já vem dando algumas definições importantes para a gente entender o que a gente vai fazer com esse modo. É uma convenção que fala assim, ó, vamos dar um jeito de tratar. O jeito não vai ser igual para todo mundo. Existem vários jeitos de tratar. Um vai ser mais barato, um vai ser mais caro, um vai dar certo no navio, o outro não vai dar certo no navio, porque tem navio mais moderno, tem navio mais velho, tem navio que você não consegue implementar no sistema, ou o outro, tem navio que não tem espaço na casa de máquina, tem navio antigo que já está funcionando antes dessa convenção ser assinada e ser obrigatória. Entendi, agora dificulta um pouco mais. Passa lá, por favor, o slide. Então, agora, eu trouxe 3 principais, porque existem, assim, centenas. Lembra que eu falei que começou uma guerra comercial? Houve vários estudos e vários nossos engenheiros navais começaram a pesquisar, tem no Brasil também, para ganhar dinheiro. Por quê? Porque se ele consegue patentear um sistema de tratamento de água de lastro, que custa milhões e é obrigatório, ele vai ganhar dinheiro. Já tem aí mais uma área que a gente pode pesquisar, que a gente pode estudar, que a gente pode trabalhar, que a gente pode negociar. Olha só. Então, existe. Esse aqui é um dos principais. Alfa Laval Pure Ballast. Depois vocês procuram por esse nome na internet. Ele conjuga 3 sistemas. Ele tem um sistema de radiação ultravioleta da água, ele faz a filtração e ele faz o sistema de desinfecção. Então, ele é um sistema extremamente completo, mas não é todo navio que consegue aceitar esse sistema. Pode passar para mim. Aqui, ó. Aí nós temos um outro sistema que chama Optimarine System. Esses sistemas eu já estou, alguns mais antigos, já existem mais modernos, tá? Mas esses assim são de 2017, esses sistemas, que foi quando deu um boom internacional e quase todo mundo ficou obrigado a colocar. Então, a evolução desses sistemas foi bem no período que se tornou obrigatório
Não só no Brasil, como no mundo inteiro, o pessoal fica sempre correndo atrás, né? Próximo slide, por favor. O que faz o Optimale? Ele faz o tratamento de água de lastro por meio de um processo eficaz, por quê? Porque ele passa por um filtro que remove organismos e partículas maiores e são descarregados com segurança no local de lastro. Então, o que esse sistema é interessante? Porque ele cuida do sedimento. Porque não é só matar algo, já você vai jogar, então beleza, aí você chega ali e joga todo o lixo ali, vai ver. Imagina, se cabe até caranguejo dentro do sistema, vai jogar um monte de caranguejo morto, né? Tem toda a poluição, né, envolvida. Exato. Vamos pensar assim, quem conhece Itapuá, que é o porto pequenininho? Sim. Vocês sabem que pelo porto de Itapuá, a 100 metros do pier, do berço de atracação do navio, tem gente nadando na praia. Tem uma praia com 100 metros de distância. Espuma que faz depois por conta dessa poluição, né? A alimentação, a poluição faz uma espuma amarela e fedida. Exatamente. Então, se você está ali nadando a 100 metros, os caras despejam milhões de litros de água de lastro contaminadas e você está nadando. Aí no dia seguinte você chega, mãe, Olha, uma boa, estou com uma diarreia. Ah, foi a comida da mamãe. Não foi, porque você estava nadando ali. Engoliu água. Engoliu água. Às vezes você não contato com a água, não precisa nem engolir. Tá? Então isso pode acontecer. Então, se não tiver um sistema de tratamento, aí, ó, já vimos um problema. Aí ele passa por um sistema. Então ele não descarrega também, ele tem um sistema de filtragem. Passa por um filtro, continua jornada por câmara, o quê? Ultravioleta. Ou seja, para matar também. Passa por um tratamento ultravioleta, exposição, e impede o quê? Vírus e bactérias, não só organismos maiores. Né? E o custo que isso dá, né? Então, isso aí, cara, né? Próximo, é isso que a gente vai falar. E aí eu peguei mais um terceiro sistema um pouco mais simples, que chama o Ocean Saver System. Ele é mais antigo, né? Pode passar. E aí eu peguei o principal que ele faz. Ele, olha só que legal, por isso que eu falei das siglas. BWTS, ou seja, Ballast Water Treatment System, Sistema de Tratamento de Água de Lastro. Então, que utiliza a combinação de filtragem, olha só o que ele usa, já produtos químicos, supersaturação de nitrogênio, tratamentos por onda de choque, remover e eliminar organismos presentes na água de lastro. Foi projetado para prevenir a disseminação de espécies invasoras e corrosão em tanque de lastro, porque pode ter corrosão na parte de dentro também. Você imagina a dor de cabeça de ter que colocar um mergulhador por dentro do casco duplo do navio para limpar a parte de dentro do casco, né? De cabeça para baixo, né? Com sistema de equipamento de mergulho, fazendo limpeza, tudo escuro. Perigosíssimo. O sistema é totalmente automático, pode tratar diferentes condições de água, inclusive, e aí o que começa também as diferenças: água doce, água salobra, água marinha. Por quê? Porque os navios vão em pontos diferentes. Por isso que todos os sistemas não são iguais, porque alguns sistemas não servem para o tipo de água que aquele navio, como vai em determinada rota, tem. Aí eu vou só em rio. Né? Inclusive, a pintura que se usava antigamente, hoje é proibida, é uma pintura que matava os micro-organismos que tentavam aderir. Hoje não pode mais usar, porque ela é tóxica. Então, a dificuldade é completa. A gente assume, acha uma solução que cria um outro problema. Né? Aí usar a questão de alumínio. Tem uma classe, a Independence, as fragatas Independence americanas, elas vamos fazer de alumínio. Desastre. O alumínio, em menos de 2 anos, já comprometeu o casco. Por quê? Porque não é o material melhor para ser utilizado na água salgada. Então, são sempre desafios. Você tenta resolver o problema, porque daí o alumínio não iria permitir essa questão de cascos, de craca. Em compensação, ele vai se deslanchando. Ele vai virando farelo. Próximo slide, por favor.
Então a gente tem o ponto agora também, o que nós temos de impacto nas bioinvasões, né? A gente fala de bioinvasão porque assim, é um ser vivo que está fora do seu ecossistema e ele entra num outro ecossistema que ele não tem um predador natural. Porque se ele for de uma região para uma outra região próxima que exige um predador natural, não chama de bioinvasão, né? Então a gente tem problema de perda de biodiversidade, porque ele pode matar um outro ser vivo. Então, a maior parte, olha que extremo, tem uma pesquisa, não sei se eu cheguei a trazer no slide, de que a segunda maior causa de extermínio de espécies, a segunda maior é bioinvasão. A primeira é acabar com o bioma, ou seja, tem uma queimada. A gente acabou com a floresta, os bichos que moravam lá morreram. Mas o segundo é exatamente entrar um predador que não é dali e matar tudo o resto. Olha o perigo que é isso. Então, tem muitas espécies que estão desaparecendo por causa da bioinvasão. Como a gente comentou, os danos econômicos, dano à pesca, agricultura e infraestrutura. No Brasil, gente, a gente tem que às vezes parar para ter um olhar mais crítico. Nós ainda temos uma pesca de subsistência. Ainda nós temos aqueles barquinhos que vão passando com redinhas. O pescador sai de manhã, vai passar a redinha e volta no final da tarde. A gente ainda tem período de defesa, porque se a gente não regular o período de defesa, é o período que o pescador não pode pescar. Por quê? Porque senão eles ainda estão em desenvolvimento e vai pegar esse muito pequenininho. E reprodução das espécies. E reprodução. Então, aí, por isso, inclusive, que os pescadores são cadastrados no sistema para receber uma pensão nesse período que ele não pode pescar. Mas a gente não está falando dos navios japoneses que vão em alto mar e vão pescar. Está falando do pessoal que está na costa. E o porto fica onde? Na costa. Agora vamos lembrar, como que é a costa brasileira? Será que a gente é suscetível de problema? Nós temos aqui, começa, Porto do Rio Grande do Sul, Porto de Itajaí, Santa Catarina, Porto de Itapuá, Santa Catarina, Porto de Santos e São Paulo, o Porto de Paranaguá, no Paraná, Porto de Santos e São Paulo, no Rio de Janeiro, dois principais portos, Itaguaí e o Porto do Rio de Janeiro. Se a gente for pegar lá, Porto de Salvador, aí mais para cima, aqui não tem portos importantes em Alagoas e Sergipe, mas a gente já tem um porto importante em Pernambuco, o Porto de Suape. Aqui nós não temos portos importantes, mas lá um pouquinho mais para cima, lá no Rio Grande do Norte, a gente já tem um Porto de Natal, Porto de Fortaleza, Porto de Pecém, também no Ceará, e outro porto aqui do Pará, Porto do Vila do Conde, muito importante. Os portos dentro de águas abrigadas aqui dentro também, que você tem que entrar no rio para entrar no porto, então já é água doce. O Brasil é extremamente suscetível a esse tipo de problema. Inclusive, o mexilhão dourado, ele veio aonde? Foi na Argentina que ele apareceu primeiro. Na Bacia do Prata. Na Bacia do Prata. Primeiro na Argentina, depois veio para o Brasil. E esse mexilhão dourado é uma desgraça também. Ele gruda em tudo, cresce muito rápido, não tem também predador, foi um dos maiores problemas e também atrapalha, porque ele gruda em tudo. Então, esse mexilhão dourado deu um problema de quê? Hidrelétricas, já foi falado aqui, nas tubulações, nos sistemas de tratamento de água, porque ele entrou em tudo. E aquele besouro chinês também, por que se queima os pallets? Porque faz formigação, mas você também destrói os pallets. Por quê? Porque nós temos um tipo de inseto, um tipo de besouro que existe na China e que não tem aqui, não tem inimigo natural. Ele faz furos nas nossas madeiras. Ele faz uma broca, e aí destrói as nossas madeiras, perde valor comercial. Madeira, árvore, onde ele encontrar. Então a gente já comentou do mexilhão zebra, o mexilhão dourado eu estava falando aqui agora, falei antes do slide ainda, ó, problema de tubulações, estações de água, passado. Então a convenção começou em 2004 para tentar fazer o quê? Prevenir e eliminar essa transferência. Ela entrou em vigor, olha, ela foi criada, assinada em 2004, em vigor como obrigatória para o mundo em 2017. O que ela trouxe? Agora vamos falar um pouquinho da convenção. Ela criou 3 formas. Primeiro, métodos de
orientação para o gerenciamento, métodos de fiscalização, métodos de report. Por quê? Porque ele precisa fazer uma análise para saber se isso está funcionando. Então, tanto que ela deu diretrizes, dizendo assim, olha, navio, além de você colocar e implementar um sistema de tratamento, você vai ter um sistema de anotação em livros internos específicos, dizendo onde e como você fez o sistema de gerenciamento da água de lastro. Por que eu estou falando isso? Porque teve um período de transição, que a gente chama lá dentro da conversão de B1 e B2, que como eles ainda não tinham desenvolvido esses sistemas tão modernos, existia uma saída, digamos assim, me fugiu o nome da palavra, mas assim, não era 100% satisfatória, mas já ajudava. Alátere. Oi? Alátere. Isso. O que é o seguinte, o primeiro regramento era a obrigação de que os navios que pegassem, vamos imaginar, nós estamos aqui na China, o navio pegou e encheu de água de lastro aqui na China, tá? Está cheio de água. Eu ainda não tenho um sistema de tratamento que mate, ou que desinfete. Aí eles obrigaram, quando ele saísse da China, antes de chegar no Brasil, no meio do Oceano Atlântico, ele esvaziasse. Então ele fizesse o deslastro no meio do oceano, por isso que eles comentaram as 200 milhas náuticas de qualquer área terrestre, longe de tudo. Aí você esvazia completamente, e aí depois você puxa a água de novo, água do mar. Por quê? Porque houve um estudo que entendeu que existem uma quantidade menor de micro-organismos prejudiciais nas águas oceânicas. Depois de 400 milhas, mas é que mais de 99% do pescado mundial é feito até 400 milhas náuticas. Isso vai explicar, por exemplo, o tamanho do mar territorial. A grande briga, então, a zona econômica exclusiva, todas essas discussões, a Convenção de Genebra de 58, a Convenção de Montego Bay de 82. Então, essas discussões eram por causa de uma questão fática. Até 400 milhas da costa, 99% do pescado mundial se encontra, tá? Porque são áreas mais ricas. Então, por isso que o professor coloca. Então, vamos colocar em águas que não tenham tanta atividade dessa natureza, tá? Que tenha menos micro-organismos. Então, na verdade, depois de 400 milhas náuticas. Ali está 200 no mínimo. Sim. Então, porque tem lugares, eu vou imaginar que você vai em portos mais pequenos. É que há exceções, a própria Convenção de Montego Bay, ela coloca, são várias exceções. Por exemplo, o Golfo de Fonseca, ali entre El Salvador, os países da América Central, nós vamos ter ali, tem várias regiões que são específicas do que você tem que ter um outro tratamento. Só para saber, quem é que sabe quanto é que é uma milha náutica? Eles sabem que eles já tiveram aula disso. Não lembro de forma. Vocês dois não contam que estão na apresentação. Quem mais sabe quanto que é a distância de uma milha? É um nó. É igual ao nó. É igual ao nó. Uma milha náutica tem um nó. Então, eu estou perguntando isso porque existe a diferença da milha terrestre com a milha náutica. Isso. A milha terrestre é 1,6, alguma coisa quilômetro. A milha náutica é 1,8. Não, ao contrário. 1.652 metros. A milha terrestre é 1.800. Não, ao contrário. A milha náutica, 1,852 quilômetros. Isso, 1.852. Então, é quase 2. Então, por isso que a gente está Verdade, falando. A 200 milhas náuticas é quase 400 quilômetros de qualquer área terrestre. É longe. Então, quando a gente faz um sistema de implementação de esvaziar, ele ainda tem que informar o dia, a hora, o local, a distância que eles estavam nesse livro de bordo específico de controle do tratamento. Tá? Então, esse é o sistema. Então, a convenção determina isso, o plano de gestão desse sistema. Então, não é só matar, não é só esvaziar. Esvaziar onde, quando, como, entendeu? E tem que confirmar, porque existe a fiscalização.
Próximo slide. Por isso que é um aspecto importante, né? Então, são 1.852 metros e nós temos que pensar. O mar territorial, 12 milhas, contar da baixa mar. Então, a maré baixa, você conta 12 milhas. Então, isso o país tem soberania. Depois disso, nós temos aí a competência administrativa, que são a zona contígua ao mar territorial, mais 12 milhas, mas que você não tem mais a soberania. E depois a zona econômica exclusiva, que é 188 mais 12, 200 milhas. Exclusiva para quê? Para pesca, que é diferente da parte ligada à plataforma continental. A plataforma continental é uma coisa. Tá? Então, isso é importante. Mas o pescado vai até 400 milhas, né? As questões. Exato. Aí, pessoal, olha só que interessante. O que eles pedem ainda nesse sistema como controle? Que pelo menos 95% da água de lastro saia dos porões do navio e 95% de água nova entre. É muito difícil fazer isso 100%, né? Então, eles exigem que nesse sistema tenha um controle de pelo menos 95% dessa água seja trocada em alto mar. E olha que interessante, além de ser 200 milhas náuticas, o MN, tem que ter pelo menos 200 metros de profundidade, não pode ser lugar raso. Porque normalmente lugar raso tem mais vida marinha e tem mais peixe. Então, o ideal é que seja um lugar fundo. E é uma solução transitória, né? Por quê? Porque isso é para aqueles navios que ainda não conseguiram implementar um sistema completo. Próximo, por favor. Aí na norma tem os padrões de desempenho D2, que aí a gente já tem limite de concentração de organismos. Então eles determinaram valores para fazer análise. Então, em tantos mililitros, nós precisamos encontrar, e não vou ser chato para entrar nos detalhes, mas assim, em tantos mililitros, nós precisamos encontrar tantos mil elementos ou micróbios ou seres vivos, e eles definiram qual é a quantidade aceitável para a gente poder fazer a fiscalização. E aí exige, nesses normas D2, sistemas de tratamento. E controle de patógenos, ou seja, de doenças também, né? Então, não só de achar o siri lá dentro, ou caranguejo, ou molusco, mas também verificação química para ver doenças, né? Por exemplo, como a cólera que veio para o Paraná e muita gente morreu, inclusive. Próximo, por favor. Né? A avaliação, os riscos da saúde, meio ambiente e segurança do navio, pode passar, por favor. Também a gente já falou com isso, já falou que eles precisam ser removidos, conforme cada um tem o seu plano. Por isso a gente falou, como é muito específico, cada navio e cada empresa tem que adaptar um plano que funcione para aquele tipo de navio. Porque na hora de ele instalar aquele motor, aquelas coisas que vocês viram, tem lugar, tem navio que não tem espaço dentro da casa de máquina. E aquilo, o sistema veio depois, aí o que eu faço? Né? Próximo, por favor. Esse aqui que eu estava dizendo, ó, a convenção determina que a embarcação tenha um livro obrigatório para registrar como esse sistema funciona, para ela poder depois monitorar. E um terceiro
Tivemos uma pequena interrupção. Peço desculpas. Problemas técnicos. Voltamos à nossa programação. Normal. O professor estava falando que no início era a escuridão e Deus disse: faça-se a luz. E aí, depois que a luz foi feita, os problemas começaram. Volta um pouquinho só para eu não sei como o pessoal perdeu, vou repetir para o pessoal que está online. Então, foi por aqui, né? Obrigado. Então, o que a gente tem que falar? Essa norma, houve uma evolução, a gente tinha a norma, a convenção determinava a norma D1 antes da D2, que precisava pelo menos que os compartimentos de água de lastro fossem esvaziados a uma distância de 200 milhas náuticas da costa e com uma profundidade mínima de 200 metros de profundidade. E depois disso, houve, a partir de 2017, quando se tornou obrigatório para a maioria dos países, assinantes, obviamente, né, ratificantes, eles começaram a usar as normas do padrão de desempenho D2, ou seja, instalar os sistemas de gerenciamento da água de lastro, onde tinha limite de concentração de organismos que aí eles eram verificados. Por exemplo, até eu ia comentar mais para frente, mas eu vou mandar esse documento para vocês. Aqui no Paraná, o COAPA, eles vão lá e eles fazem uma coleta e eles verificam, inclusive, a salinidade da água. Eles sabem que, pelo grau de salinidade, sabe se essa água foi coletada em alto mar ou foi coletada perto do porto. Por quê? Porque em alto mar existe uma salinidade maior, e perto do porto existe uma salinidade menor. Então, só pelo grau de salinidade, a equipe de fiscalização do Porto de Paranaguá já consegue descobrir se a troca de água de lastro foi executada corretamente. Aí depois se exige o sistema de tratamento e o controle de patógenos, ou seja, para verificar inclusive doenças na água, não apenas micro-organismos. Aí a gente já comentou dos sistemas, né, o optimário, os sistemas físicos, os químicos, os biológicos, como, por exemplo, coloração, choque, temperatura, esquentar essa água, as avaliações dos órgãos, né, de como eles avaliam. Eu já vou comentar isso aqui no Brasil. E os riscos à saúde. Então, a gente tem risco à vida humana, para aquelas pessoas que nadam, que vivem, que pescam, que comem esse peixe ali perto do deslastro, o próprio meio ambiente em si, né, e a própria segurança do navio que ele pode tomar, né, inclusive. Próximo, por favor. Aí a gente comentou do gerenciamento desses sedimentos, a convenção trata de como eles devem ser removidos. Então, para aqueles que for curiosos, vão ler a convenção, ele vai ver quais são as formas, quais são os limites, porque e isso é interessante, eles não são, como que eu posso dizer para vocês? Eles não falam assim, precisa ser exatamente assim. Eles dão parâmetros. Por quê? Porque existem sistemas diferentes, né? Eles querem que se atinjam objetivos. Como você vai fazer o caminho para atingir esses objetivos são determinados por vários sistemas. Por isso, hoje em dia, se um dos senhores quiserem pesquisar, estudar engenharia naval e criar um sistema novo, vai ganhar muito dinheiro. O custo de implementação é altíssimo. E o custo de manutenção, porque eles pagam por mês também. Então, tem um custo de implementação do navio e o custo de manutenção desse sistema é pago por mês. Olha que interessante. Próximo, por favor. E aí, eles criaram também na convenção, eu estou repetindo para os senhores aqui, mas para o pessoal que pergunta online, um livro obrigatório de registro de como funciona esse sistema, se o navio despejou água de lastro realmente a 200 milhas náuticas, com profundidade de 200 metros, porque eles vão dar a localização geográfica, todo mundo sabe se esse lugar está dentro dessas características ou não. E um terceiro nível, que é que esses navios têm que passar por órgãos internacionais que vão certificar.
se esse sistema deles está sendo efetivo. Veja a questão importante. É uma maneira de responsabilizar os armadores, tá? Porque eles não estão cumprindo a norma, então o Estado vai ter um instrumento para fazer isso. Isso. Aí eu vou chegar lá. O que é, por exemplo, no Brasil? Se um navio desses, que agora está valendo no Brasil, o Brasil pode obrigar, e mesmo que não seja frota do Brasil, em águas nacionais, vai ter a Norman, que são as normas da Marinha Brasileira, exatamente a Norman número 20, ela trata de vários assuntos, mas trata também da implementação e controle da água de lastro, e a Norman vai dar poderes para a Marinha do Brasil, entrar e, se for o caso, até fazer apreensão, multa, até apreensão de um navio se ele não estiver dentro dessas características. Aí vamos imaginar um navio com 14 mil containers parado no porto que não vai poder entregar suas mercadorias porque ele não cumpriu a norma número 20 da Marinha do Brasil, que está em consonância com a Convenção Mundial de Tratamento da Água de Lastro, a CWM, e ele pode ser fiscalizado. Mas é só a Marinha do Brasil que fiscaliza? Não. Então, aqui no Brasil, nós temos 3 órgãos. O IBAMA, a Marinha e quem mais? Mas com a Anvisa? Anvisa. Como interveniente? A Anvisa também. A Anvisa vai cuidar da proteção humana. Saúde. O IBAMA vai cuidar da biodiversidade dos animais e a Marinha vai cuidar da fiscalização da existência desse sistema. Então, quando a água é coletada, a Anvisa vai ver se isso vai prejudicar os seres humanos. O IBAMA vai ver se isso está prejudicando outros animais, outras plantas, a nossa biodiversidade. E a Marinha é que vai verificar se o sistema está funcionando, ela que vai ter o poder de trancar o navio, de entrar na embarcação e assim por diante. Próximo, por favor. Então, olha lá, decreto. Ele é o 10.982/2022, é um ato normativo que internaliza no Brasil a convenção, com o propósito de proteger o meio ambiente e a saúde pública dos efeitos negativos da transferência de organismos aquáticos invasores e patógenos. Próximo, por favor. A gente tem outras leis que vão atuar em conjunto, então a gente vai sempre analisar as leis do meio ambiente. A LESTA, quem sabe o que é a LESTA? Você não pode ir. Google e... Vamos lá, mesmo? Não. Vamos lá. Essa é a parte ligada aos transportes aquaviários. Isso, essa parte. E ela tem uma lei, ela tem uma situação bem curiosa, por causa da revogação dos 3 parágrafos do artigo 178 da Constituição, que hoje tem um parágrafo único, que fala navegação de cabotagem. Ela tem um papel muito importante. Ela vai criar também o REB, o Registro Especial Brasileiro, vai criar uma porção de coisas nesse contexto aí. Que é muito legal essa lei, é muito legal estudar. Então é importante que a gente analise, aqui eu estou dando o arcabouço jurídico para vocês conhecerem, é que tem que analisar junto com o decreto a LESTA, porque é a lei que regula o tráfego aquaviário. Então é como os navios navegam, para onde eles navegam, toda essa informação está nessa lei aqui, 9.537 de 97. Ela é muito importante. E também, obviamente, a lei dos crimes ambientais, porque a gente está falando de danos ao nosso biossistema, né? O marinho. Próximo, por favor. Ali a gente comentou do projeto Globalast, e aí é por quê, gente? Porque isso daqui a gente tem que integrar a sociedade civil. Não adianta só falar com governos. Né? Se não tivesse a sociedade civil para desenvolver os sistemas, os nossos engenheiros, os nossos químicos, os nossos mecânicos, isso não ia acontecer de uma hora para outra. Então, eles fizeram um trabalho de conscientização, divulgação, demonstração da importância, fizeram convenções, fizeram congressos. Então, essa foi uma iniciativa extremamente importante, onde você vai envolver os países, onde você vai envolver as empresas, onde
você vai explicar para eles que isso é muito importante, porque isso vai te trazer prejuízo no futuro. Porque, obviamente, a gente tem que dar um ponto de vista econômico para o cara que só pensa no dinheiro. Então, ele não está nem interessado se eu vou matar bichinho, se as pessoas vão morrer. Mas se você falar para ele, por isso que a gente falou daquele outro ponto, olha, mas essa carta vai grudar no teu navio, vai demorar mais, você vai pagar uma multa gigantesca pelo atraso, ele, eu acho bom. Aí ele muda de ideia. É a parte mais sensível do homem. É o bolso. Então, eles fizeram, claro, para nós que a gente se preocupa com a vida marinha e a vida humana, é fácil entender isso. Mas para algumas pessoas não é tão fácil assim, porque eles vão pensar com o bolso. Né? Então, eles fizeram parcerias, eles fizeram assistência em mais de 50 países, com pontos de divulgação, capacitação e políticas de engajamento do setor privado, que ajudou, senão o negócio não ia para frente. Próximo. Aqui eu peguei uma tela do Globalis lá para mostrar para vocês, em números, como a gente já falou, 80% do comércio mundial, 2,4 bilhões de pessoas vivem perto das costas. Então, isso afeta o ser humano. Então, se esses navios parem na costa e esses navios despejam água na costa, a gente está falando que 2,4 bilhões de pessoas podem ser afetadas. Eles fizeram um cálculo que 7.000 espécies são trocadas na água de lastro por hora no mundo. É por hora. Uma nova invasão a cada 9 semanas. 10 bilhões de toneladas de água que são trocadas equivalem a 4 milhões de piscinas olímpicas, para a gente ter uma ideia do tamanho da quantidade de água. Então, isso aqui é só para dar em números, assim, falar, isso é importante, isso é importante. Isso afeta muita gente? Afeta. Próximo, por favor. Então, o que eles tiveram de resultado? Né? Desenvolvimento de novas tecnologias, essas parcerias público-privadas são extremamente importantes, e o fortalecimento institucional, por causa da IMO, né, a International Maritime Organization, mostrou que os estudos e o trabalho, todo o dinheiro que a gente coloca lá, ele é importante. Por quê? Porque a gente paga imposto, que vai para o governo, que manda dinheiro para a ONU, que mantém esse órgão, que não faz nada? Não faz. Então a gente consegue ter o retorno, né? Próximo, por favor. Quais são os desafios atuais? Né? Adaptação às novas tecnologias, porque alguns sistemas de equilíbrio dos navios são diferentes, então esse sistema integrado não pode atrapalhar o outro sistema, né? A harmonização das inspeções, claro, como a gente falou, que navios são diferentes, alguns navios são muito antigos, países adotam formas diferentes de fiscalizar, é muito louvável que a gente consiga que essa fiscalização e inspeção seja harmonizada no mundo todo. Então, à medida que os países vão melhorando isso, eles vão padronizando. E acesso a financiamento, porque algumas empresas menores, né, é muito caro implementar isso, custa muito. Próximo, por favor. E um outro problema que veio com a bioinvasão é essa expressão hull biofouling, ou bioincrustação. Então, aquilo que a gente já comentou, aqui eu peguei uma foto do mergulhador que está fazendo um sistema de tratamento de desencostar o tamanho das cracas aqui, ó, de desencrustar nas cascas dos navios esses organismos indesejados. Então, é a acumulação indesejada de organismos aquáticos em superfícies submersas, como cascos de navios, plataformas offshore e outros equipamentos. Ela pode reduzir a eficiência dos sistemas, aumentar a resistência ao movimento, que eu falei que o navio fica mais lento, né, na água, e até mesmo causar danos estruturais. Ela pode corroer e causar um furo no casco do navio. Olha o problema, né? Próximo, por favor. Que já está quase acabando. Então, eu trouxe aqui mais algumas fotos de bioincrustação para os senhores, né? Olha, será que o navio fica mais lento com isso? Claro que fica mais lento com isso. Próximo. Olha só, mais uma foto aqui à frente do barco. Aqui. Olha a quantidade, né? Gente, chega a ficar com 15 centímetros de altura de incrustação. É muita coisa. Né? E fica mais pesado também. Então fica mais lento, mais pesado, consome mais combustível. E ajuda a correr. Polui mais o ambiente, que gasta mais combustível, demora mais, atrasa. Próximo. Então, nas conclusões, o que a gente tem de todo esse
esse trabalho que eles apresentaram muito bem, que a gente teve o cuidado aqui de trazer para os senhores de uma forma filtrada, porque tinha muita informação que às vezes era desnecessária ou era muito específica e ia ficar chato demais. Mas a gente tem a proteção da biodiversidade, que é muito importante, o fortalecimento da soberania marítima, porque olha o tamanho da costa brasileira. Se a gente não demonstra que a gente pode, que a gente deve fiscalizar, que a gente deve cuidar das nossas águas, porque depois que estraga, dá muito trabalho para lá, né? Então é melhor proteger. E houve uma cooperação internacional que foi necessária. Então, vários países trabalhando em conjunto, desenvolvimento e compartilhamento de informações e tecnologias, né? Obviamente, algumas empresas patentearam, essa só minha, se quiser tem que pagar, mas houve uma transferência de informação muito importante dos países que começaram a estudar. Tem vários países, eu não citei vários, mas a empresa da Noruega, da Dinamarca, várias empresas fizeram transferência de tecnologia e isso é muito interessante, né? Eu acho que a gente acaba por aí, não tem mais um slide, né? É isso. Gente, eu agradeço a atenção de vocês, fico aberto a perguntas, né? Quero parabenizá-los, porque quase todos os textos que eu mandei para eles foram em inglês. E agradeço a atenção. Alguma pergunta? O pessoal que está ouvindo, alguma pergunta? Eu tenho Duas, então. Considerando que a Convenção de 2004, ela ainda é realmente suficiente, já seria considerada uma questão utilizada, qual é a opinião das pessoas? Legal, boa pergunta. Ela começou a valer para nós em 2017, porque ela valeu para o mundo. Obrigatoriamente agora em 2023. Mas os nossos representantes da Marinha já começaram a fiscalizar lá atrás. Não esperaram. Então, isso foi interessante. Inclusive, eu não trouxe, mas tem um dado que eles deram um período aqui no Brasil, de 2017 até 2018, quase 90% das embarcações que atracavam no Brasil estavam sendo fiscalizadas já. Isso de 2017 para 2018. Então, o que eles fizeram nesse período? Eles aparamentaram e prepararam em todos esses portos os oficiais de marinha para que eles conhecessem a convenção, para que eles fiscalizassem os navios que atracavam nesses portos. Mas a Norman é mais antiga e o nosso sistema é muito louco no Brasil. Nós temos o ingresso da legislação, nesse caso marítimo, não precisa ver exatamente a convenção, não precisa ter exatamente o decreto legislativo, não precisa ver... Não, ela entra por portaria. Nosso sistema aqui é muito doido. Muitas normas aqui no Brasil são aplicadas e ninguém fala nada. O processo, a internalização se faz por portarias. Você vê essas normas, são mais de 800 normas. É impressionante, você vai ver que... mas cadê o equivalente? Qual a norma que entrou no Brasil que eles estão adotando? Não tem. É direto. Eu vou até dar um exemplo, professor, porque acho que está alastrando essa história de portaria. Ontem, no escritório, a gente vai ter uma audiência trabalhista. Quase não tem nada a ver, mas é exatamente esse ponto. A gente vai ter uma audiência trabalhista em Belém do Pará. Tanto o autor quanto o réu pediram audiência online. O juiz negou. Tá? E eles têm sistema de audiência online. E o juiz negou. Do trabalho. E ainda por cima, ele subdividiu a petição. A peça do autor, que é contra nós, inclusive ele que foi prejudicado, ele disse assim: olha, tudo que é a parte de doença eu trato separado. Então, todos os outros pedidos relativos a férias, terceiro, não sei o quê, eu vou manter no processo. Mas esse outro pedido de machucado, porque ele disse que machucou as costas, eu vou fazer separado. Ele deu por decreto, ele definiu isso. O juiz não pode, mas só para vocês entenderem. O juiz deu um decreto que, na vara dele, os pedidos de processos trabalhistas que falarem sobre doença vão ter que ser separados. Então, num processo vai ficar a questão do doença, que ele vai discutir com o médico, e a parte das verbas trabalhistas ele vai separar. Eu nunca vi isso, professor. Foi ontem isso. E é por decreto. E ele deu o decreto à vara dele. E a gente vai ter que cumprir, falando que coitado do autor da ação.
Então, tem muita coisa que vale por decreto. Nesse caso, são os da Marinha. Que bom que foram decretos que eles já estavam... Não. Eles entram com portarias. Muitas Não, delas. Não, mas assim, o decreto é o principal. Mas no caso da Marinha, são as portarias, né? Mas o que acontece? A gente tem um representante da Marinha do Brasil, 24/12, lá na AMO, lá em Londres. Então, ele traz isso para o Brasil. Então, o Brasil, nesse ponto, tem que ser elogiado. A gente tem que dar os parabéns. E esses caras fazem um trabalho de disseminação. Olha, esse é o novo padrão internacional, vamos aplicar. Não vou assinar a convenção, porque eu já estou aplicando. É claro, obrigatoriamente, a gente só podia falar depois de 2000, agora, em 2023. Assinou em 2022, foi o governo Bolsonaro, e em 2003 começou a valer. A gente assinou em 2017. A gente assinou, ratificou em 2017, a gente assinou em 2004, mas só começou a valer no Brasil em 2023. Mas já existia esse controle pelos alguns organismos das nossas autoridades há mais tempo. Por quê? Porque a Marinha já começou a implementar. Ninguém questionou, vamos fazer. E também pelo seguinte, vamos pensar, porque ele é obrigatório para nós em relação aos navios de bandeira brasileira. Mas a nossa Marinha, sabendo que já era obrigatório em navios que foram assinados de bandeira de outros países, dentro do Brasil já começou a fiscalizar eles. Então, o que eles falam? Mas eu sei que no teu país já é obrigatório porque você assinou lá atrás. Então, desde 2017 já vale para você. Você entendeu? Eles foram inteligentes. Então eu vou... A segunda foi boa. Não, era mais ou menos sobre a fiscalização desses outros países. Então, aí aqui a gente tem competência para fiscalizar qualquer navio que entre em nossas águas, não só os brasileiros. Tá? A questão é, quando a gente falou de navio de bandeira de conveniência, é porque nós vamos fiscalizar os sistemas das bandeiras dos navios que têm bandeira do Brasil. Mas aí, se o navio que tem bandeira da Noruega, é a Noruega que vai fiscalizar o sistema que está implementando lá. Por isso que é um problema que ainda a Libéria, que tem a maior parte do número de países e não tem muita fiscalização, não controla isso. Mas aí a gente controla aqui. Entendeu? Porque ela não controla lá, ela não dá o certificado. Tudo bem, mas para entrar no meu porto, a Marinha Brasileira vai controlar. Não tem, vou te dar multa. Quando ele tranca o navio, aí pronto, aí o cara resolve rapidinho. Fala, vai ficar muito caro, vou ter que colocar esse sistema, aí sai correndo, manda contratar, coloca o sistema e as coisas funcionam. E aí as coisas funcionam porque bateu no bolso. Mas excelente. Obrigado. Professor, só por último, tem uma dúvida aqui da Reis. Vamos lá. Na sua opinião, a cooperação entre os países tem sido efetiva? Não, foi muito efetivo, foi muito efetivo. A cooperação foi fundamental, porque você imagina, se a maioria dos países não adotarem, eles não vão se sentir obrigados a cumprir, né? Só 3 países lá assinar, é muito importante, é muito bonito, mas não é obrigatório, não vai bater no bolso, porque quando tem uma multa pesada, quando tem a Marinha, quando tem o comércio, porque a gente está falando do quê? Do Brasil, que é o quê? A gente tem o 10º no mundo em comércio global, gente. Muitos portos, a gente exporta muito, a gente importa muito. Então, os caras, não dá para ignorar. Vamos só pensar em minério de ferro. A China, como é que a China não vai ser signatária se ela depende do minério de ferro do Brasil? Estão entendendo? Então, ela vai te falar, se você mandar o seu navio para buscar o minério de ferro, vai parar aqui no porto, vai ser fiscalizado. Beleza, vamos dar um jeito de fazer isso funcionar. Então é assim que funciona. Na verdade, alguém tem que dar uma porretada lá e obrigar os caras a fazer, porque se esperar a boa vontade, é claro que o negócio demora um pouco mais. Podem ver que é um assunto diferente e que, ao mesmo tempo, tem consequências econômicas bem sensíveis. Então, cumprimentamos aos 3, sempre interessante. O pessoal que não assinou ainda tem que assinar. E nós temos, para a semana que vem, desse mesmo horário, um tema igualmente importante, que é o papel da Agência Internacional de Energia Atômica na promoção do uso de energia nuclear como alternativa sustentável. Vai ser a professora Juliana e a Julinete. Que
com o Julinetes. Fazendo ao Guilherme todo o respeito. Tá? Faz parte, mas as duas vão apresentar. A Mari também, Também a Júlia, a Amanda. Amanda Negri. Amanda Negri. Então vai ter um rol bastante grande. Agradecendo a presença de todos, cumprimentando novamente, o tema é fascinante. Eu sou fã de carteirinha tudo que liga à navegação. Convido-os novamente para que semana que vem aqui estejamos. Lembrando a quem não escolheu ainda os temas, que é parte integrante do grupo de pesquisa, faça. Os alunos de graduação, faça. Vocês têm aí um prazo para vocês vão ter que apresentar. Eu estou obrigando vocês a apresentar. Realmente a tirania de novo. Então, a quem assistiu até agora, também agradeço. Nos encontraremos semana que vem. Um forte abraço a todos. Fechamos. Que bom revê-lo.